Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve a todos os amigos que acompanham o Café com Flá, vídeo especial pra vocês, pra gente tentar destrinchar um pouco toda essa história que o torcedor do Flamengo vem falando de que o Jorge Jesus não serve mais pro Flamengo porque ele está mal na Europa, os números dele não são tão bons, mas os números dele, se a gente pegar os números brutos, será que é melhor do que de muito treinador no futebol brasileiro? Você vai ficar surpreso, tá, com os números dele, então acompanha com a gente aqui no Café com Flá. Vamos lá, os números do Jorge Jesus no Flamengo não precisa nem ficar detalhando tanto, né? Mas foram 43 vitórias, 10 empates, 4 derrotas, 5 títulos. Os únicos títulos que ele perdeu foi a Taça Rio, que, né, ninguém tá aí pra Taça Rio. Perdeu o Mundial e a Copa do Brasil. Esses dois títulos aí ainda na temporada de 2019. Ele teve um aproveitamento de 81,29%. Mas se eu dissesse pra você que um técnico com 70% de aproveitamento é bom, eu vejo que um número acima de 70% é bom, cara. É bom, ainda mais se for a longo prazo. Se você continuar ali mantendo uma sequência positiva de resultados. E se você considerar 142 jogos com um aproveitamento de 70%, eu já digo logo, não é 70% que o Jorge Jesus conquistou nesse período, é mais. Se ele conquistou esse aproveitamento durante todos esses jogos, cara, meu amigo, é absurdo, sabe? É um técnico fora do comum e que, se estivesse em grandes times nas suas mãos, certamente ele estaria lutando por títulos, de fato. Só me corrigindo, eu falei 142 jogos, foram 126 jogos, sem considerar os jogos do Flamengo em 2020. Vamos lá, vamos pro Benfica, a primeira temporada dele do Benfica depois que ele deixa o Flamengo. Foram 53 partidas, o time acabou ficando na terceira colocação do Campeonato Português, não foi uma temporada tão boa, não passou da fase preliminar da Champions League, né? Não chegou a avançar, se perdendo para o PAOK da Grécia, que era então treinado pelo Abel Ferreira, e aí passa para a fase de grupos da Liga Europa, cai na segunda fase, só que ele cai para o Arsenal. É um time inglês, com poderio financeiro muito melhor do que o Benfica. Mas o Benfica e o Arsenal são equiparados na Europa. Podem até ser, mas o Arsenal tem um time muito mais qualificado. Tinha um time muito mais qualificado que o Benfica. O Benfica estava sendo montado ainda. Todo o problema de corrupção dentro do clube. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Ainda assim, se a gente for pegar todos os jogos da temporada, os 53 jogos, foram 32 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. 111 gols marcados, 45 gols sofridos. Este ano, o Jorge Jesus foi o pior dele na Europa desde quando ele voltou para o futebol europeu. 67,92%. Esse número, comparando, por exemplo, com o do Dorival, que fez 43, quando o Dorival conquistou 66,67% de aproveitamento. O Jorge Jesus conseguiu 67,92% com 10 jogos a mais. Então, assim, é um aproveitamento muito bom. Se o Dorival, com 66%, conquistou títulos, o Benfica, com esse número no futebol, o Jorge Jesus, com esse número, ele também poderia conquistar títulos no Brasil. Esse ponto que eu quero chegar, tá? Mas é um número, do meu ponto de vista, 67% é muito bom. Quase 68% de aproveitamento. Tá? Ele parte para a segunda temporada, 2021-2022, já, né, entrando ali na berlinda, pode-se assim dizer. Ele consegue a classificação na Champions League, né? Ele não havia conseguido no ano anterior. Ele vai para a fase de grupos, elimina o Spartak Moscou, elimina o PSV Eindhoven, vai para a fase de grupos, elimina o Barcelona do seu grupo, mete um 3-0 no Barcelona, em Benfica, depois empata 0-0, com um gol perdido por se não me engano, Severovic, que perde um gol absurdo no final da partida, que poderia ter dado a classificação com uma rodada de antecedência, eliminando o Barcelona, mas no Campeonato Português acaba tendo aqueles resultados ruins, principalmente nos clássicos, né? A primeira derrota, por exemplo, foi para não foi nem clássico, foi pro Portimonense, 1-0, depois de vencer o Barcelona. Aí tu fala, pô, sério, cara? Como assim? Então, existe altos e baixos, né? E na Taça de Portugal acabou indo bem e tudo mais. Não chegou a conquistar títulos também nessa fase, mas levou o time nas fases seguintes
da fase de Taça de Portugal, mas ele acabou sendo demitido. Ele chegou à final da Taça de Portugal, melhor dizendo. Ele chega à final de Taça de Portugal, perde por 3-0 pro Benfica, 3-0 pro Porto, e acaba sendo demitido após essa partida. Na Taça da Liga ele faz um dos seus últimos jogos, ele vence por 3-0 o Sporting de Covilha, deixa o time mais próximo ali de tentar conquistar alguma coisa, e acabou não conquistando, né? Acabou que depois da saída do Jorge Jesus, o time ficou piorando, piorou bastante. Então, não era culpa de Jorge Jesus, era culpa muito do time também. O que está aparecendo com o Flamengo nesse atual momento da temporada. Mas foram 30 jogos, 21 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. 70 gols marcados, 28 gols sofridos. Com esses números, mesmo perdendo na final da Taça de Portugal, ele ficou com 75,55% de aproveitamento. E esse foi, inclusive, o melhor aproveitamento dele no futebol europeu até o momento. Mas é um número absurdo, cara. É um número absurdo. Perdeu a final? Perdeu, sabe? O Flamengo poderia ter perdido a final pro River, cara. O Flamengo conseguiu os 2 gols no final da partida ali com o Gabigol. O Pinola também ajudou, sabe? Mas você ficaria muito irritado do Flamengo ter perdido aquele título da Libertadores? Pô, eu tenho quase certeza que não, que o time se entregou em campo. O que falta hoje pra gente ver no Flamengo é justamente isso. A gente não tá conseguindo ver uma entrega do Flamengo dentro de campo. Principalmente agora com o Vitor Pereira. Porque se a gente fosse eliminado, perdesse os jogos que a gente perdeu, jogando bem, pô, beleza, sabe? É menos feio do que tá sendo. Uma derrota pro Maringá, derrota pro Alcas, derrota pro Fluminense da forma que foi. E vamos falar do Fenerbahçe, então, pra gente arrematar. O Fenerbahçe tem mais 8 jogos no Campeonato Turco, mais 2 jogos das semifinais da taça do Campeonato Turco, da Copa da Turquia, e se avançar, mais 2 jogos da final. Esses 2 jogos, que, inclusive, seriam um problema para o Flamengo, caso vá para a final, porque esses jogos seriam em junho, então seriam mais dias para esperar o Jorge Jesus, né? Mas o vídeo não é sobre para falar se espera ou não, né? Inclusive, até comentou na live desta sexta-feira, acompanha por lá, tá? Mas até o momento foram 43 partidas, 29 vitórias, 7 derrotas, 7 empates, 99 gols marcados, 47 sofridos, com aproveitamento de 72,89% de aproveitamento. Se você já somou aí os aproveitamentos todos, você já pode ter percebido que o Jorge Jesus ultrapassou a marca dos 70%. Considerando ser um time do Flamengo de 2020, o aproveitamento de Jorge Jesus após 126 partidas é de 71,42%, com 82 vitórias, 24 empates, 20 derrotas, 280 gols marcados, 120 gols sofridos. Cara, é um absurdo. Este número, sinceramente, é um absurdo. Não são poucos técnicos no Brasil que conseguem esse tipo de aproveitamento. Para se ter uma ideia, o Abel Ferreira, que hoje é o melhor técnico do futebol brasileiro, ele tem um aproveitamento de 66,5% após 199 jogos. Vai fazer o seu jogo de número 200 agora, no começo do Campeonato Brasileiro. 117 vitórias, 46 empates, 36 derrotas. Os times do Jorge Jesus, durante esse mesmo período, perderam 20 jogos, cara. Perderam 20 jogos. Ele tem um aproveitamento melhor do que o do Abel Ferreira. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração. Se o Jorge Jesus, na Europa, não ganhando títulos, tem um aproveitamento melhor do que o Abel Ferreira, que tá ganhando tudo, ele vindo pro Brasil, conhecendo a estrutura do Flamengo, conhecendo os jogadores do Flamengo, conhecendo o futebol brasileiro, ele vai ultrapassar essa marca. Ele vai tentar chegar naquela marca dele de 81% que ele conquistou em 2019. Só para você ter uma ideia, em 2020 ele conquistou 91,66% de aproveitamento. Tudo bem, foi só o Campeonato Carioca e a Supercopa e 2 jogos da Libertadores e 2 jogos da Recopa. Mas tem jogos importantes aí no meio. Você tem clássicos, tem 3 clássicos, mais até, se for pensar, porque você tem as decisões com o Fluminense, você tem jogo de Recopa, você tem jogo da Libertadores. Então, assim, o Jorge Jesus, cara, ele tem um número muito melhor do que o Abel Ferreira, sabe? Esse é o ponto que a gente tem que levar em consideração, e praticamente no mesmo número de partidas. Mas, vamos lá, forçando a barra, se considerar ali também o mesmo número de jogos, eles ficariam equiparados, sabe? Então, são técnicos que são grandiosos, e com o time na mão, conseguiria fazer o time jogar bem,
dar alegrias pro torcedor, e acho que é isso que importa nesse atual momento. Então, assim, eu acho muito difícil que o Jorge Jesus venha, que o Flamengo espere, porque tem toda essa questão, o time pode ser campeão na Turquia, pode chegar à final da Copa da Turquia, isso pode ser um problema pro Flamengo e tudo mais. Mas vamos ver aí dias para os próximos capítulos. Mas o que a gente aqui do Café com Fla quis trazer para você foram os números do Jorge Jesus depois que ele saiu do Flamengo. E depois que ele saiu do Flamengo, não conquistou títulos, é verdade, mas o aproveitamento dele na Europa não foi nada ruim. Isso que a gente tem que observar, tem que ficar muito bem atento. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela sua participação até o final desse vídeo. Se você chegou até aqui, deixa um like, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e ajude a gente a crescer aqui no YouTube, beleza? Valeu, aquele abraço. Até segunda-feira, 8 horas da manhã tem live. Valeu, aquele abraço, tchau, tchau.